Olá pessoal, vamos trazer a nossa segunda parte de dicas aqui na TV Sejus. Agora, dicas sobre a aplicação da lei penal. Um assunto que sempre cai em prova, um assunto que é preferido da Fundação. Vira e mexe, aparece nas provas, não só da ordem, como também em outros concursos públicos, ok? Então muita atenção a isso, são alguns detalhes que a gente tem que tratar. Vamos começar, eu já botei aqui no quadro, dica número 2, aplicação da lei penal. Primeiro, no tempo. Como é que funciona a aplicação da lei penal no tempo? Vamos lá. Regra de aplicação. Qual é a regra de aplicação da lei penal no tempo? Tempus rege actum significa para o direito penal que a lei penal em vigor na data do crime é que será aplicada a ele. A lei penal em vigor na data da prática do crime é que irá regê-lo. Ela é que será aplicada a esse crime. Portanto, se a lei penal que estava em vigor na data daquele crime era o Código Penal brasileiro, ele é que vai reger esse crime. E quando a gente diz, atenção a isso, que a lei penal em vigor na data do crime é que irá regê-lo, isso significa que ela irá regê-lo com todas as suas características. Qual era a pena? Tinha alguma qualificadora ou não? Alguma causa de aumento ou não? Tinha algum benefício ou não? Quais eram as causas extintivas da punibilidade? Podia substituir essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Tinha pena de multa? Não tinha? Se tinha, como é que ela era calculada? A lei penal em vigor na data do crime é que será aplicada a ele com todas as suas características, ok, pessoal? Essa é a regra geral. Está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal é irretroativa. Portanto, como regra, a lei penal não pode retroagir a fatos anteriores. E ela também não tem ultraatividade. Ela não pode ser aplicada a fatos posteriores à sua revogação, à sua perda de eficácia. Então vejam só, a eficácia de aplicação da lei penal no tempo está regida pelo princípio do tempus rege actum. A lei em vigor é que será aplicada ao crime que ocorra durante a vigência dela. Legal. Essa regra tem alguma exceção, pessoal? Claro. Qual é a exceção que existe para a aplicação da lei penal no tempo? Qual é a exceção que existe a esse princípio do tempus rege actum, de que a lei não retroage? Retroatividade benéfica. A lei penal, quando benéfica, retroagirá aos fatos anteriores. A lei penal, quando benéfica, retroagirá aos fatos anteriores. Isso está lá no artigo 2º do Código Penal. O artigo 2º do Código Penal, e depois pega o seu código, lê o artigo, tenta memorizar para a hora da prova, traz as duas exceções. Abolitio criminis, novatio legis in melius. No caput, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de uma eventual condenação. Atenção, pessoal, ninguém poderá ser punido. Se não poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, é porque a abolitio criminis acarreta a extinção da punibilidade do fato anterior. Presta atenção, quando o fato foi praticado, ele era crime, tinha previsão legal e podia ser punido. Ok, era crime, tinha previsão legal, podia ser punido. Depois entrou em vigor uma lei nova, uma lei posterior, que deixou de considerar esse fato como crime. Se essa lei posterior deixou de considerar esse fato como crime, isso significa que ela retroage para afastar o crime? Não. Ela não tem como mudar a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade. Ela vai extinguir a punibilidade. Fica ligado. Qual é a natureza jurídica da abolitio criminis? Causa extintiva da punibilidade. Professor, mas e se ele já foi punido? E se já teve uma condenação com trânsito em julgado, definitiva? Como é que fica? Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação. Então a abolitio criminis retroage mesmo depois do trânsito em julgado da condenação. Mas retroage para quê? Para cessar de imediato a execução da pena. Aquela pena não pode mais ser executada, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, não pode mais ser executada. Se ainda não foi, não vai ser. Se estava executando, vai parar no meio, vai interromper a execução de imediato. E segundo, para atingir os efeitos penais da condenação. Se ele se tornou reincidente, continua sendo? Não. Se ele passou a ter maus antecedentes, continua tendo? Não. Se ele foi impedido de gozar de um benefício num outro crime qualquer em virtude dessa condenação, vai continuar impedido? Não. Tudo isso é efeito penal da condenação. Todos os efeitos penais serão atingidos por essa retroatividade. Agora, casca de banana em prova. E os efeitos extrapenais? Efeitos civis, administrativos, os efeitos extrapenais dessa condenação. Esses se perpetuam, legal? Os efeitos extrapenais vão se perpetuar.
Qual é a segunda exceção? Abolício criminis, fiz os comentários. Parágrafo único do artigo 2º. A lei que de qualquer modo favorecer o agente retroage aos fatos anteriores. Novatio legis in melius. A lei nova para melhor. A lei nova para melhor retroage em benefício sempre, mesmo diante do trânsito em julgado. E quando a gente fala em lei nova para melhor, é amplo. Pode ser diminuir a pena, pode ser criar uma causa de diminuição que não havia, pode ser diminuir a rigidez de requisitos de um benefício, diminuir o percentual de pena para um livramento, para uma progressão, aumentar a quantidade de pena limite para uma pena restritiva de direitos, sempre uma mudança benéfica, seja qual for essa mudança. Isso retroage em benefício, ok, pessoal? Então fiquem atentos a isso. Legal. Ainda dentro de lei penal no tempo, 2 enunciados de súmula do STF que podem ser cobrados na sua prova. Primeiro, enunciado 611 da súmula do STF. O enunciado 611 da súmula do STF é aquele que diz que quando a lei nova benéfica entra em vigor depois do trânsito em julgado da condenação, compete a sua aplicação ao juiz da execução. Ele foi denunciado, foi processado, foi condenado, tudo na lei anterior, está lá cumprindo a pena. Entrou em vigor uma lei nova benéfica. Quando essa lei nova benéfica entra em vigor, já durante a execução, quem é que tem competência para aplicá-la? O juiz da execução. Então, cuidado com isso. Precisa de uma revisão criminal? Precisa devolver ao juiz de primeira instância para que ele faça? Não. Basta o juiz da execução. É ele quem tem competência para fazer. Legal? E o segundo enunciado importante. Enunciado 711. O enunciado 711 da súmula do STF é aquele que trata de crime permanente e crime continuado. Esse enunciado traz a seguinte regra: a lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente e ao crime continuado quando a sua vigência for anterior à cessação desse crime. Vejam, crime permanente é aquele que se prolonga no tempo. Exemplo clássico do sequestro. Sequestrei a vítima, fiquei com ela 20 dias de sequestro. Sequestrei a vítima, fiquei com ela um ano de sequestro. Exemplo clássico é esse. Ok, vejam só, se a permanência do crime permanente terminar só na nova lei, seja ela melhor ou pior, ela se aplica a todo aquele crime permanente. Aquele crime permanente passa a ser regido por ela. Aquele crime permanente passa a ser regido por essa lei. Fiquem atentos a isso, se liguem nisso. Se a questão disser que João sequestrou a vítima quando a pena era de 1 a 4, e que ele permaneceu com ela sequestrada por 1 ano, no meio desse 1 ano mudou a lei, a pena passou a ser 2 a 6. A lei mudou para pior, era 1 a 4, virou 2 a 6. Mas essa lei mudou no meio do sequestro, ele continuou com a vítima privada da liberdade. Qual a lei que vai ser aplicada a ele? A lei nova. Sempre a lei nova, seja ela melhor, seja ela pior. Se ela for melhor, todo mundo sabe. Se ela for pior, o STF precisou falar no enunciado 711. Mesma coisa no crime continuado. Ele praticou 10 furtos em continuidade. Os 5 primeiros, ou os 4 primeiros, ou os 3 primeiros, ou os 8 primeiros, dentro da lei 1, 2 na lei 2, 3 na lei 2, 4 na lei 2, não interessa quantos, basta 1. Se ele começou a cadeia de continuidade na lei 1, mas praticou pelo menos um crime já na nova lei, ainda que ela seja pior, ela passa a ser aplicada a ele. Se liguem nisso e não se esqueçam. Lei penal no espaço. Qual é a regra de lei penal no espaço, galera? Regra territorialidade. A lei penal brasileira se aplica ao crime praticado no território nacional. Artigo 5º, territorialidade. E aí lembrem-se, território nacional, território geográfico. Brasil, terra, mar e ar. Terra, mar e ar. Se um crime for praticado dentro desses lugares, é Brasil, aplica-se a lei brasileira. Agora, o artigo 5º tem 2 parágrafos. E os 2 parágrafos do artigo 5º trazem território por extensão. Embarcações e aeronaves, sempre. Então isso você não precisa nem decorar. Embarcação e aeronave. Embarcação e aeronave brasileira. Pública, sempre Brasil. Onde quer que esteja. Embarcação e aeronave brasileira, privada, só quando estiver no Brasil, ou no alto mar, ou no espaço aéreo internacional. Ou seja, no Brasil, porque está no Brasil. No alto mar e no espaço aéreo internacional, porque está na terra de ninguém. Ninguém manda ali. Se ninguém manda ali, eu vou seguir a bandeira. A lei brasileira que será aplicada. Legal? Não esqueçam disso. Parágrafo 2º. Embarcação ou aeronave estrangeira privada. Se tiver aqui, claro. Se um avião de uma empresa aérea americana estiver aqui no aeroporto de Salvador, aqui na belíssima cidade de Salvador, e dentro dele for praticado um crime, é Brasil. Se for privado. Se for público não.
Se for público, eu não quero que a minha sempre seja Brasil, então eu vou dar o mesmo tratamento a ele. Se uma aeronave ou embarcação pública estrangeira estiver aqui, eu vou tratar como se fosse território deles. Beleza. Mas eu só posso aplicar a lei brasileira nesses lugares, então? Em regra, sim. Mas o Código Penal fez a previsão de algumas hipóteses de extraterritorialidade. As hipóteses de extraterritorialidade estão no artigo 7º do Código Penal. Galera, como aqui é dica, eu não vou citar o artigo 7º. Decore. Leia o inciso 1, leia o inciso 2. Lembre-se que nos casos do inciso 1, a aplicação é incondicionada por força do parágrafo 1º do próprio artigo. Já nas hipóteses do inciso 2, a aplicação é condicionada por força do parágrafo 2º do mesmo artigo. E nas hipóteses do parágrafo 3º, que são as últimas, também é condicionada pelo parágrafo 2º. Então lembrem-se que o artigo 7º divide as hipóteses em 3 grupos. Inciso 1, incondicionada, parágrafo 1º. Inciso 2, condicionada, parágrafo 2º. Parágrafo 3º, condicionada pelo parágrafo 2º e pelo próprio parágrafo 3º. Não se esqueçam disso. E para finalizar a dica, tempo do crime, artigo 4º, lugar da conduta, teoria da atividade. Lugar do crime, tanto a conduta quanto o resultado, teoria da ubiquidade. De novo, tempo do crime, atividade, tempo da conduta, lugar do crime, ubiquidade, tanto o lugar da conduta quanto o lugar do resultado. Legal, assista a terceira parte.